Boa noite! Gente, peraí, que eu tenho que organizar aqui o meu. Boa noite, boa noite, boa noite. Ai, deixa eu ajeitar aqui meu computador. Calma, muita calma nessa hora, que nós estamos organizando. E aí, pessoal, seja muito bem-vindo para mais uma live dessa semana, né, gente? Que coisa boa. Gente, vocês estão achando muito escura a minha tela? Tá muito escura? Ou será que melhorou? Melhorou, melhorou, melhorou. E aí, Brasil, tudo bom com vocês? Muito bom, mais uma live que nós estamos aqui juntos, né? Mais uma live onde nós estamos aqui juntos. Que coisa boa, tô muito feliz de estar aqui com você. E hoje eu tenho um convidado muito, muito, muito especial para estar aqui com a gente, né? Muito, muito especial, muito. Amo de paixão, uma amiga, né? Eu costumo falar, gente, que a internet tem grandes, grandes presentes para nós, né? E um dos grandes presentes que nós temos é amizades. Eu sei que não é fácil, eu sei eu sei que a gente acha que o mundo virtual não vai ser real, mas, gente, essa minha amiga veio do mundo virtual e eu tô com muito prazer de receber essa noite, muita honra, me sinto muito honrada. Sempre que eu faço live com ela, gente, eu amo, 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 amo. Sempre. E eu não quero nem perder mais muito tempo, gente. Eu já queria chamar ela, porque eu acho que o nosso papo, ele precisa de muito tempo. Então eu não vou nem falar muito mais. Eu quero chamar ela para estar aqui comigo. Não, gente, nossa live não está no YouTube. Ela só está acontecendo aqui no Instagram por enquanto. Depois a gente está querendo salvar lá no YouTube, mas por um pequeno tempo, aí aproximadamente uma semana, depois a gente vai tirar do ar. Então, se você tem alguém para estar com a gente ao vivo, conhecer um pouco mais sobre como viver o processo do resgate do casamento, mesmo havendo uma traição, convida a gente para estar aqui conosco. Afinal de contas, não é só pessoas traídas que precisam de conhecimento, todo ser humano. Porque se você tem um conhecimento e um dia alguém próximo a você precisar, você vai ser a pessoa mais adequada para compartilhar esse conhecimento e ajudar outras pessoas. Concorda? Então chama muita gente para estar conosco, enquanto eu vou convidar a minha amiga maravilhosa, Ariane, mais conhecida como Ariane Sexóloga. Vamos lá? Vou chamar minha amiga. Ai, ai, ai! Boa noite! Glória a Deus! Boa noite, boa noite, boa noite! Bom demais estar aqui com você, minha amiga. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar, gente. Eu tô achando essa minha tela muito alta. Eu vou tirar essa pulseira que ela fica batendo toda hora aqui no vidro da minha mesa. Amiga, eu tô muito feliz de estar com você. Bom demais, amiga! Eu sou tão ministrada pela sua vida e é tão bênção esses encontros. A minha filha até falou, mãe, é com a Nath de novo. Que bom, ela gosta de você. Ô, benção, essa menina. Ela tem 17 anos, vai fazer 18. E ela, mãe, Ô, coisa boa. Eu te ouvi. Eu falei, É isso aí, menina sabe. Olha eu ajeitando os cabelos. Ó, o Ariane, eu cortei meus cabelos dizendo assim, ai, gente, eu vou ter o cabelo curto pra ficar mais prático. Mentira, gente, cabelo curto não é mais prático. Se alguém disse pra vocês, é mentira. É, amiga, porque toda hora tem que estar muito bem arrumado, porque senão fica um negócio assim estranho, né? mas aí eu fico olhando. Achei que ficou elegante. Achei que ficou Pois lindo, é, amiga, mas tem que estar toda hora arrumadinho pra dentro, pra ficar elegante, porque senão fica aquela coisa assim, socorro, Jesus, né? Ai, amiga, eu nem falo de cabelo porque eu tô na fase de deixar os brancos, assim, de deixar tudo natural. A única coisa que eu faço é chapinha. Aí tem hora que eu recebo, eu não sei se as suas seguidoras fazem isso, as minhas vão lá e falam assim, nossa, seu cabelo tava mais bonito, olha, seu cabelo tá aí, seu cabelo não sei o quê, olha,
você cortou, elas percebem tudo, elas ficam mandando Percebe mensagem. tudo. Percebe tudo, amiga. Eu, então, meu Deus do céu. Olha, o que eu já ganhei de gengivoplastia aqui na internet não é brincadeira. Oi, Nath, tudo bem? Deixa eu falar, você é tão linda, mas será que você não pensa em fazer um dia cirurgia na sua gengiva para você? Gente, sabe por que eu ainda não fiz a minha cirurgia da gengiva para meus dentes ficarem grandes? Porque tem que ficar uma semana sem falar. Ai, amiga. Aí quando eu penso, meu Deus, eu vou ter que ficar uma semana sem falar. Acho que eu vou continuar com a gengiva grande mesmo. Eu acho seu sorriso tão lindo, amiga. Sempre Pois tem alguém que amiga, vai dá tentar. tudo certo. Amiga, eu amo quando você fala assim, amiga, eu sou curada. Tô curada. Eu também, amiga, sou curada, não tem problema não. Se o pessoal fala, deixa de falar, eu tô de boa na lagoa. Né? Aquela coisa, quando A você gente viu o seu recebe, propósito. né, amiga, uma sugestão e tudo, mas aquilo não faz ferida no nosso coração, né? Não faz morar. De boa. Na verdade, eu vejo isso até como um carinho, né? Significa que estão reparando mesmo, estão seguindo nós assim de forma intensa, né? E eu fico feliz. Eu gosto. Amiga, essa semana a gente está falando aqui na internet, né, sobre o que muitas pessoas levantam a bandeira e falam, né? Que crise no casamento, traição, a solução é divorciar. E eu falo para todo mundo, né, que me segue, eu sou essa voz que sempre fala, até porque eu vivi, né? Eu vivi. Na pele. Então, como eu vivi na pele, eu não falo de uma teoria, né, amiga? Eu falo de uma prática. E eu sei que o divórcio não é a solução. Eu falo que o divórcio é a solução em uma situação. Se você está vivendo um relacionamento onde você está sofrendo risco de vida, aí, de fato, o divórcio é a solução. É porque a sua vida vale mais que casamento, que qualquer outra coisa. Então, do contrário, gente, a gente entende que resolve. Mas existe um problema, amiga, um problema muito real, que é o seguinte, eu recebo muita mensagem, as pessoas me pedindo muita ajuda, porque a traição, ela tem um salário, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. É a morte. E a traição, ela traz um salário que está tendo, assim, um pedido de grito de socorro para ajudar as pessoas, especialmente nessa área. Que o que é? A traição, ela traz um esfriamento no relacionamento. E em muitos, a impotência sexual, principalmente relacionada aos homens, a impotência, e nas mulheres o esfriamento, aquela coisa de que a mulher não quer mais, o cara tenta encostar nela, ela não suporta, a cabeça dela fica voltada à traição, ela pensa o tempo todo, aí ela fica imaginando que o cara também tá ficando com ela porque tá pensando na outra. E aí elas ficam sempre perguntando, Nath, o que fazer? Como resolver? E como nós estamos numa semana, amiga, de uma prévia, né? Que a próxima semana a gente está falando sobre a minissérie Virando o Jogo da Traição, onde eu gravei várias aulas, assim, novíssimas, amiga, fresquíssimas, aulas, assim, muito mais direcionadas para essas pessoas que agora estão realmente buscando esse suporte, essa ajuda. Segunda-feira a gente começa a minissérie, e inclusive nessa minissérie eu também falo sobre esse tema, mas eu queria que você, como especialista, trouxesse clareza, principalmente nas raízes que geram esse problema e como é que a gente pode solucionar, né? Tem solução? Aquela pergunta, né? Tem jeito? Tem jeito. As pessoas dizem assim, nossa, acho que não tem jeito, acho que o jeito é separar mesmo, porque o cara não muda, porque ele vai continuar traindo. E aí? Conta aí, amiga. Se apresente primeiro, né? Para quem não te conhece. Então, Nath, a gente tá sempre juntas, né? Porque eu fico assim, vamos fazer uma live, amiga? E a gente tem essa ligação, acho que a maioria já conhece. Eu vou até pedir um favor para você que tá aqui. Clica nesse aviãozinho e vamos enviar esse avião para outra pessoa agora. Pelo menos 5 pessoas. Eu vou fazer isso também. Já pedi para minha equipe fazer isso também, enviar para as pessoas, compartilhar que nós estamos aqui nesse momento de cura, de evolução, esse momento tão especial. Bom, amiga, tem solução sim. A traição, como você, né, é para mim o maior referencial no assunto. Tem cura para traição, tem cura para um coração decepcionado, para um coração ferido, tem cura emocional, espiritual e tem cura sexual também, né? O sexo pode ficar muito mais gostoso, muito mais prazeroso. Nós poderíamos citar, assim, várias formas, né? É um caminho só, mas é como se nesse caminho, e a Nath ensina isso muito bem, nós passássemos por vários processos.
por várias Uhum. fases, né? Por fascinar essas emoções. Porque é mais ou menos assim, a nossa sexualidade, eu falava isso hoje, e foi muito forte, porque eu senti, Nath, de abrir uma caixinha, perguntando qual a consequência da ausência de sexo no casamento, na opinião dos seguidores. Nath, explodiu, explodiu. Traição, divórcio. Tem muitas coisas lá, como consequências, que as pessoas de fora enxergam. Mas, assim, muitas pessoas responderam traição. Por isso que eu vou repetir, gente, compartilha essa live. Clica nesse aviãozinho aqui, compartilha essa live com a sua melhor amiga, com a sua sogra, com a sua mãe, com a sua pastora, com a sua líder, com o seu marido, né? E assim, eu Uhum. acho que uma das coisas muito importantes para a gente vivenciar nesse caminho, para quem está aqui, é mudar as histórias sexuais que eu conto para mim. Porque, sem perceber, nós alimentamos a nossa dor sexual. Nós alimentamos um ambiente sexual ferido, desorganizado. A gente fica lambendo a ferida, sem querer, sabe? Não é porque você quer, porque Terrível. eu quero, Mas, às vezes, a gente vai pro sexo pensando, eu vou dar um show, vou arrasar para ele esquecer a outra. Ou será que que ele fazia isso com a outra? Ou será que eu estou fazendo mais gostoso que a outra fazia? Será? Então, ao invés de você contar essas histórias, ou ficar se perguntando, ou ficar acessando isso, nós temos poder para dar ordem. O pensamento, entenda, o pensamento que vem, às vezes a gente não vai ter um filtro. Mas nós temos poder Verdade. para dar ordem para o pensamento que vai ficar. Para o Com pensamento que eu vou certeza. alimentar, porque o que eu alimento aqui cresce. Ou para o pensamento que eu vou dizer, sai fora em nome de Jesus. É como uma mãe que está fora de casa tenta falar com o filho e o filho não consegue falar. A mãe já começa a pensar a tragédia. Meu Deus, será que aconteceu isso? Eu vivi esse ciclo, porque eu viajo muito. E um dia o Espírito Santo falou claramente comigo. Abençoa, pensa positivo, muda essas histórias. Então eu pensava, tá no banho, cantando, sempre feliz, tá comendo, não viu, o celular tá carregando. Então eu comecei a mudar. Então no sexo nós precisamos entender isso. E para os momentos de intimidade, a Nath tem umas ferramentas, umas instruções muito esclarecedoras sobre isso. Virar esse jogo da traição, sabe? E uma das coisas que a gente sempre comenta, né, amiga? A gente tem que mudar as histórias. Então, quando for pro sexo, muda as frases. Começa a pensar assim, eu vou fazer porque eu mereço ter prazer. Eu vou fazer, não é por causa da outra. Isso não existe. Não entra nem essa palavra na sua cabeça. Isso não tem que estar na sua fala. Espírito Santo, vem comigo porque eu quero ter prazer e quero oferecer prazer. Vai ser um sexo delicioso. Eu mereço o melhor dessa terra. Eu tô aqui porque ele me escolheu. Ele poderia ter ido, mas ele ficou. Eu venci. Eu sou a esposa. Eu tomo o meu trono aqui diante de Deus como esposa. A aliança tá comigo. A família é minha e vai ser gostoso. Entende? Eu tô dando alguns exemplos. Mas nós precisamos, literalmente, olhar para o nosso ambiente emocional e guerrear com ele. E mudar as historinhas trágicas. Ai, sofrimento. É um processo, tá? Para algumas vai ser mais rápido, para outras vai ser mais lento. A Nath ensina um passo a passo mais esclarecedor, mas eu acho que esse é um ponto que a gente tem que deixar claro. Sem lamber Tem. ferida, né, amiga? Uma coisa que eu queria conversar hoje também, sabe, Ari, é que Deus sempre me dá, como com você, né, amiga? Assim, tudo que eu faço, sabe, Ari? Tudo que eu faço, eu pergunto sempre a Deus. Sempre. Eu digo assim, Senhor. Aliás, eu vou muito assim. Quando eu começo a receber muita demanda, muita pergunta a respeito de um tema, o que é que acontece? Eu sempre vou para Deus. Eu digo assim, Senhor, tem coisas que eu não enxergo, tem coisas que eu não estou entendendo. Por que às vezes tá vindo tantas demandas muito parecidas de mulheres diferentes e tal? Então eu sempre procuro, porque na minha cabeça é muito clara, sabe, Ari? Sintomas não curam infecções. Sintomas são sintomas. Sintomas apontam para você analisar de fato uma infecção, uma inflamação, né? E quando os sintomas vêm, alguns sintomas, por exemplo, esfriamento no casamento, traição é um sintoma, falta de comunicação. Então, quando esses sintomas começam a vir, eu sempre pergunto para Deus, Senhor, qual é a raiz de tudo isso? Porque a gente só consegue paralisar um sintoma quando a gente arranca a raiz. E uma vez eu fui perguntar para Deus, né? Eu disse assim, Senhor, por que que a gente sofre tanto? Quando eu comecei a fazer as minhas estatísticas, eu até me assustei, sabe, Ari? Porque quando eu comecei a analisar as famílias que eu me aproximava, antes mesmo de me colocar na internet, né? Porque eu trabalho com famílias há 12 anos, especialmente com casamento. E quando eu
começava a analisar, eu dizia assim, cara, na minha cabeça, de acordo com a estatística que eu fiz, era assim, cara, 90% das pessoas na nossa nação foram traídas. As que não sabem, estão ainda dentro das 90. Mas a grande maioria está sendo traída. E eu estou dizendo 90, gente, para ser muito boa, porque na verdade Muito o percentual é boa, muito mais alto. Por quê? Porque... E aí eu fui perguntar para Deus, eu disse assim, Deus, por que a gente vive numa nação onde a prática do adultério, a traição, ela é tão violenta? E Deus começou a descortinar muita coisa para mim, sabe? Então Deus mostrou assim que a gente vive num país relativamente religioso, mas de muito pouco relacionamento com a palavra. A gente vive num país onde as pessoas culturalmente são conduzidas a uma pornografia muito escancarada. Então você liga a televisão, meio-dia, hoje você vê uma mulher seminua, né, com um corpão, assim, as crianças estão assistindo televisão e aparece aquela propaganda de cerveja com a mulher seminua, né? E aí o que é que a criança capta, né? Que a nudez é algo para ser acessado o tempo todo. E aí isso vai construindo fortaleza na mente das pessoas. E essa construção, tudo começa no pensamento, né, amiga? Então, a possibilidade já começa desde muito cedo. E aí o menino, né, vamos falar culturalmente, né, gente? E isso não é uma máxima, mas é uma percepção. O menino, quando ele vai chegando naquela fase dele, né, se descobrir de fato como homem sexual, a maioria dos pais, né, e parentes e tal, já leva logo o garoto para ter relação sexual com o garoto de programa, ou incentiva a ficar com as meninazinhas do prédio, transar, como se fosse assim, não, para o cara ser macho, o cara tem que transar, pegar geral. Né? As mulheres também já estão no mesmo ritmo, porque a cultura, ela não é para um sexo, a cultura é para uma nação. Então, quando você começa a perguntar, por exemplo, quem casou virgem? Eu não casei virgem. Né? E eu falo sempre isso, eu digo, se tem uma dor no meu coração, é que eu não me guardei para o meu marido. Eu já pedi perdão para ele inúmeras vezes, eu sempre falo sobre isso. Porque é uma dor, porque eu não tinha conhecimento. Eu não tinha essa ideia, eu não sabia o poder. Eu não tinha noção do poder do sexo no matrimônio e num relacionamento. Tanto que é isso que eu queria falar com você. O sexo é algo tão forte, né, amiga? Tão forte, tão poderoso, que hoje é o que Satanás mais ataca. Você vê a quantidade de falsificação que Satanás faz relacionada ao sexo. Sexo com pessoas diferentes, sexo com animal, sexo virtual, sexo com... tanto tipo de sexo. Não é mais aquele sexo santo. Não é mais aquele lugar onde é homem e mulher separados, preparados, um para o outro, separados para o Senhor. E aí, nessas falsificações que o inimigo tem feito há séculos, ele tem derrubado todas as famílias da mesma forma, com a mesma cilada, com a mesma astúcia. E a gente está aqui como essa voz que diz assim, olha, ele não é criativo. Para tudo. Eu sei exatamente o que ele derruba. Então, vamos fazer o seguinte, vamos confundir o inimigo. Partindo desse princípio de confundir o inimigo, o que é que Deus falou comigo? Ele disse assim, olha, se por um sexo destrói-se uma família, por que o oposto não pode ser uma realidade? Por que por um sexo não se pode reconstruir uma família? E aí, amiga, eu queria que você falasse, eu queria que você explicasse para a nossa audiência aqui, o que é o sexo à luz da palavra? É um ato sexual só para um ter relação sexual com o outro, um ter orgasmo, o outro não? O que é, amiga? Fala aí para a nossa audiência, para as pessoas definitivamente entenderem o que é o sexo à luz da palavra. Amiga, é tão forte o que você falou, que até mesmo antes de explicar o que é o sexo à luz da palavra, eu quero frisar o que a Nath falou. E ela falava isso comigo mais cedo, a gente teve uma... E eu fiquei assim impactada, porque nós já tivemos... Eu já ouvi essa fala dela, e sempre que eu recebo essa fala, que eu vou de encontro com ela, eu me lembro de uma realidade. Quantas vezes as amantes, as outras, não usaram o sexo para destruir famílias? Eu tô falando de algo que eu vivi na minha família. Não no meu casamento, mas no meu pai e minha mãe. O meu pai é um cara muito inteligente, muito esforçado, mas o meu pai desistiu mesmo do casamento. E na época, pensa, Nath, olha quantos anos essa ruaça não vem acontecendo. Eu era uma criança de 9 anos. E eu me lembro de cenas, eu me lembro de histórias. E não teve outro fator que separasse os dois. Foi questões sexuais. Isso é nítido. Tanto que meu pai se relacionou na época com uma prostituta e foi com foi com ela que ele começou a vida após o divórcio. Então ele foi morar com essa mulher.
E aí é tão forte isso que o Espírito Santo está dizendo claramente: as mulheres de Deus, elas precisam aprender a dominar sua sexualidade, sem pecado, sem sujeira, mas desfrutar desse deleite que é um presente de Deus. E usar essa estratégia, porque por que a Bíblia diz pra gente não ficar sem se abster, né? Não ficar sem ter relação? 1 Coríntios, capítulo 7, do 3 em diante. Diz que meu corpo é do meu cônjuge, que o dele é meu, que eu não posso ficar por muitos dias sem ter relações sexuais, sem que esteja de comum acordo, sem E estar por de um bem curto e por um espaço de tempo. Olha que forte! Para Né? que Satanás não vos tente, né? Exato. Um homem saudável, Nath, ele produz de 100 a 200 milhões de espermatozoides por dia. Um homem saudável hormonalmente, ele pode ter até 50 vezes mais testosterona que a mulher no organismo. Um homem saudável, ele pode acontecer de acordar todos os dias com ereção. E não é ereção do mijo, como dizem por aí. Não, é um pico de produção de testosterona. Para alguns homens, é o melhor horário sexual, é a melhor ereção. Ou na madrugada ou no amanhecer. Então, a gente está falando de algo que, se a gente for olhar tanto para a palavra de Deus quanto para a questão fisiológica, é uma questão que nos movimenta. Nós nascemos seres sexuais. E aí entra uma coisa muito forte que eu penso, Nath, eu costumo dizer que sexo é como colar duas folhas. Então, se a gente cola uma folha uma na outra, espera a cola secar e tenta separar, fica pedaços de um no outro. Porque sexo troca pedaços. Sexo dá prazer físico? Muito! Se souber fazer, ainda mais, né? Mas o sexo, ele é muito mais espiritual do que carnal. Se a gente for olhar para a Bíblia, as maiores tragédias que aconteceram na Bíblia, a raiz era sexual. Sansão, foi depois de uma noite de amor que ele contou o segredo do cabelo. Assim, são várias tragédias, né? Tamar foi estuprada pelo seu próprio irmão. E por que a Bíblia falou de sexo de forma tão positiva e mostrou os lados negativos? Porque há poder no sexo. E há um poder espiritual. Mas há um poder também emocional. Nós somos seres carnais, a nossa carne não foi Satanás que criou, foi Deus. Somos adultas o suficiente para entender que precisamos alimentar mais o nosso espírito do que a nossa carne. Precisamos orar, jejuar. Eu vejo que a Nath, o pouco que eu me alimentei do que ela derrama, do que ela transborda no mundo inteiro, através das redes sociais e pessoalmente, as maiores guerras da Nath, ela venceu em Cristo. Eu sinto isso, amiga. Pode ser minha percepção. Mas eu vejo que muito mais que a oração, o joelho, as estratégias que Deus te deu, que Deus te entregou, em meio ao vendaval. As estratégias que Deus te deu foi muito... E eu entendo isso. Mas nós podemos usar a ferramenta mais poderosa, sim, que é o jejum e a oração, mas há uma outra ferramenta, que talvez seja a ferramenta que a amante usou para seduzir, para envolver, sabe? Infelizmente, olha, Nath, eu penso, amiga, e eu aprendo muito com você, mas às vezes o homem trai não é porque ele não ama. Infelizmente, às vezes ele ama, mas ele cai em adultério. Não é porque ele é bandido, malvado, sem caráter. Não justifica, traição não justifica. Mas às vezes aquele homem cai porque a vida sexual já estava fria, automática, mecânica. E aí vem o pecado, aí vem a brecha, aí vem uma série de coisas que você, né, ensina como ir quebrando de uma por uma. Mas o sexo, ele é um presente. Que nós temos duas opções como adultas casadas. Ou a gente vai levar o sexo, empurrar com a barriga, colocando ele na última gaveta do nosso armário emocional, das nossas prioridades, e vai ficar ali. Ou nós vamos olhar para o sexo e falar: ah, eu tenho esse presente de Deus, eu vou desfrutar dele. E eu vou fazer porque eu mereço, mas eu também vou fazer o que eu puder para que ele olhe e fale: uau, eu casei bem, essa mulher é fantástica, entende? Porque é bênção, né? Outra coisa, né, amiga? Isso é perfeito que você falou. A gente precisa entender que o sexo foi criado por Deus. E por ser algo tão poderoso, o pastor Juscelio, ele sempre fala assim: algo que é proporcionalmente santo é atacado proporcionalmente por Satanás para deixar de ser santo. Então ele sempre se revela por falsas profecias, por um anticristo, por um sexo ilícito. Então, eu fico pensando assim, cara, se ele usa essa arma para acabar as famílias, por que a gente não usa essa arma para reconstruir as famílias? Só que o que acontece, Ari, é que a mulher, vamos falar de mulher, gente, eu sei que a gente tem uma audiência masculina aqui, mas vamos falar das mulheres, né? Porque a nossa audiência maior são as mulheres. Por que a mulher se coloca nessa condição, amiga, de ser sempre a vítima, inclusive na hora do sexo? Ah, ele está me usando.
eu estou tendo relação sexual com ele, mas ele não deixa a amante, ele quer continuar tendo relação sexualmente. É muito confortável para ele estar me usando. Peraí, que agora eu vou desenhar aqui para vocês uma coisa, para vocês entenderem aqui. Já compartilha enquanto ela desenha, gente. Compartilha. Gente, eu vou ensinar um negócio para vocês extraordinário, para vocês nunca mais esquecerem na vida de vocês. Preste atenção. Esse aqui é um chocolate, isso aqui é a boca. Ok? O chocolate vai na boca. Quem come o chocolate é a boca ou é a boca que come o chocolate? É a boca que come o chocolate. Então, por que as mulheres ficam dizendo que os homens é que usam ela? Se ela é quem recebe e ela é quem decide o que ela vai fazer. Compartilha. Na minha cabeça é o contrário, gente. Eu não entendo, não. Na verdade, quem tem a boca para receber o alimento sou eu. Eu que tenho, não é não, amiga? Eu fico pensando assim. Então, na minha cabeça é assim, cara, as mulheres, porque o meu marido tá me comendo, me usando. Eu digo, pelo amor de Deus, porra, aqui em casa é diferente. Aqui em casa quem não sou eu. Na minha residência, quem abocanha o negócio sou eu. Por que? Aí eu fico pensando assim, quem tá usando o bate sou eu, né? Ele tá me usando, não. Tem uma coisa estranha. Eu nunca vi um chocolate comer uma boca, mas eu vi uma boca comer um chocolate. Aí a mulherada fica num tal do mimimi, de um não sei o quê, não sei o quê. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou contar pra vocês. Quando Deus começou a me direcionar, eu só contei isso na sua live. Você lembra, amiga? Na última live eu contei isso para suas alunas. Quando eu comecei a viver o processo onde Deus me deu estratégias, por que acontece? Quando eu comecei a viver a restauração do meu casamento, porque até então eu não queria restaurar o casamento, gente. Eu queria me restaurar. Então, eu tive encontros com Deus, eu tive relacionamentos com Ele e eu vivi as minhas curas. Uma coisa que vocês precisam entender é que Jesus não morreu na cruz por casamentos, Jesus morreu na cruz por pessoas. Então, Deus não tem interesse em restaurar casamento, Deus tem interesse em restaurar pessoas. Que vão ser habilitadas para restaurar casamentos. Então, esse lance que você está aí há anos orando para Deus restaurar seu casamento e nada muda, é porque você está vivendo aquele princípio de que você ora, mas não recebe porque pede mal para o seu próprio prazer. Então, vamos alinhar as raízes, né? Então, alinhando as raízes, o que é que precisa ficar muito claro? Quando você vive o processo da sua cura emocional, quando você vive o seu processo do seu fortalecimento espiritual, muitas coisas são alinhadas entre você, inclusive essa ideia de que você está sendo usado pelo seu marido. Inclusive essa ideia de que está sendo confortável para ele vir para sua casa e ter você como esposa. Sim, e é o que eu falo para todo mundo. Quem tem que sair dessa relação não é a esposa. Quem tem que sair da relação é a amante. Mas como que você fala isso para uma mulher que tem um coração ferido, uma alma amarga e está um poço de tristeza? Amiga, isso é muito forte. Porque, você entende? Entendo. E é exatamente aí que a mulher precisa ir para onde você foi. A primeira estratégia que você usou, né? Você revela tudo isso lá na semana, né, do Virando o Jogo. Mas a primeira estratégia é eu. Aonde eu tô? Qual lugar que eu me coloquei? Porque até no sexo, amiga, quando eu coloco o outro no altar, quando eu digo eu vou porque eu vou... Entende? A Bíblia me ensina que primeiro é Deus, depois é eu. E não é porque eu sou depois de Deus, e depois é meu marido, e depois é os meus filhos, que eu sou egoísta. Não, eu sou serva. Porque eu nasci para servir. E eu tenho que servir com alegria. Mas depois de Deus, na minha vida tem que ser eu. Você traz isso de uma maneira tão linda que a mulher precisa entender, peraí, eu tô ferida, tô decepcionada, né? Tô quebrada, não consigo, como que eu vou fazer isso? É forte. E aí, amiga, é o que eu falo para todas as pessoas que me seguem. Elas entram na minha página, amiga, e mandam um monte de mensagem para mim, contando a vida delas desde a bisavó. É uns textos do tamanho do mundo todinho, que eu olho e digo, mas será que essa pessoa não sabe que eu tenho 4 meninos, não? Ela manda uns textos tão grandes que eu digo, ela tá achando que eu vou conseguir ler isso. Não, mas tudo bem, vamos embora, próximo passo. Quando elas mandam isso pra mim, elas dizem assim, Nath, o que eu faço? Aí eu tenho vontade de perguntar e dizer assim, minha irmã, se eu disser pra você que agora, traída, seu marido abandonou, te rejeitou e fez tudo isso contigo, eu vou mandar agora tu comprar uma lingerie,
se arrumar, ficar linda, maravilhosa, ter relação sexual com teu marido, depois montar uma janta bem boa pra ele, montar uma mesa, tu vai fazer? Tu vai me mandar eu ir lá pra aquele lugar. Porque tu vai dizer assim, Nath, você não entendeu o que eu escrevi, não? Então, o que eu quero dizer para as mulheres é que, assim, qual é a main idea, né? Qual é o fundamento da minissérie Virando o Jogo da Traição? O fundamento, amiga, é que as pessoas precisam superar a dor da traição antes de qualquer coisa. Se elas não superarem a dor da traição, elas vão ser podres, vão feder em pouquíssimo tempo, em todo lugar, não é só no casamento. Porque uma pessoa ferida pela traição, ela só fala sobre isso. Ela passa o dia inteiro pensando nisso. Ela senta, minha irmã, você fala de chocolate, ela vê chifre dentro do chocolate. Ela vê alguma coisa no chocolate. Por quê? Porque os olhos são a lente da alma. Se a minha alma está ferida, aonde eu olho, eu vejo ferida. Se eu tô magoada, amiga, aonde eu vou, eu imprimo essa marca. Então, eu imprimo essa marca nos meus filhos, eu imprimo essa marca nos outros relacionamentos, eu imprimo essa marca no trabalho, eu me torno essa pessoa. Pessoas feridas ferem, mas elas não ferem só quem feriu ela. Elas ferem aonde elas vão. Qualquer relacionamento interpessoal, olha, às vezes eu coloco uns comentários, eu faço algumas coisas assim que falam sobre traição e perdão. É nítido, amigo, quando você vê uma mulher ferida que não superou a dor da traição, os comentários dela. É dura, grosseira, é mal educada. Tem umas que falam palavrão, tem umas que esculhamba. Aí diz assim, parando de seguir em 3, 2, 1, partiu. Gente, desde quando, Jesus, eu preciso de gente me seguindo, pelo amor de Deus? Na verdade, para mim é um privilégio estar servindo. Então, uma das coisas que eu mais falo para as pessoas, sabe, amiga? E é o que a gente vai começar na próxima semana, na segunda-feira, que é essa minissérie, é o que eu vejo que é o verdadeiro milagre. Sabe por quê, amiga? Superar a dor da traição parte do princípio que você vai começar a realocar os amores da sua vida. Quando você falou sobre amar a Deus sobre todas as coisas, amar você para amar ao próximo, muitas pessoas se perderam nessa ordem de amor há muito tempo. Sabe? Tem gente amando mais o marido. Aliás, tem gente, amiga, que se move mais pelo que a amante do marido faz do que efetivamente, né? Do que a palavra de Deus fala. Perdeu a essência. A traição, ela permitiu que a traição roubasse a essência dela. Roubasse a essência, a identidade, cria perfil tudo, para né, seguir amante. Cria perfil para ver o que a amante está vestindo. Eu fico pensando, meu Deus, não tem louça para lavar, não tem um livro para ler, não. Não, e aí eu fico pensando, olha que doido. Eu, que estou debaixo de uma aliança, debaixo da bênção de Deus, num casamento, começo a me comportar, a me comparar com a pessoa envolvida pelo diabo, amante, cheia de capiroto, aí eu começo a me comparar e muitas começam até a andar e se movimentar igual, tá? Aí eu fico pensando, mas gente, que loucura é essa? Por isso que a Bíblia fala, amiga, que o povo de Deus padece por falta de conhecimento. É verdade. E uma das coisas que tanto eu quanto você, nós entregamos muito aqui na internet, é um conhecimento vivido. É um conhecimento que fala de uma verdade eterna. E que não importa a situação que você esteja, se você abrir... Aí eu parto do princípio, como o Juju falou segunda-feira. Se você tiver um mínimo de humildade para receber o conhecimento, esse conhecimento pode trazer uma cura para o teu coração violenta. E a tua cura não vai passar por uma balança de merecimento do outro. Então é mais ou menos assim. Eu vou mudar e vou me curar quando o outro mudar, quando o outro se arrepender e quando o outro pedir perdão. Enquanto isso, amiga, tu vai morrendo até um câncer tomar o teu corpo inteiro. Misericórdia, é isso mesmo. É uma loucura, amiga. Amiga, eu costumo dizer que nós temos que olhar para aquilo que nos feriu. Ok, não tem como fechar o olho, nós temos uma memória efetiva, tá tudo bem. Mas aquilo que eu não posso mudar, não pode tirar minhas forças. Agora, o que eu posso mudar, eu tenho que empenhar a força, colocar energia nisso, porque daqui para frente eu posso mudar. O meu amanhã eu posso decidir se eu vou acordar, se eu vou arrumar meu cabelo, se eu vou ler um livro, se eu vou fazer exercício. Mas o que eu fiz hoje na hora do almoço, o que fizeram comigo hoje de manhã, eu não posso mais mudar. O problema é que quando a gente está presa no passado, ou presa naquilo que nos feriu, a gente normalmente, o que você falou é muito forte, nós perdemos a identidade.
E a gente vira o carimbo da dor mesmo. Você falando, era como se eu estivesse vendo, até me arrepio. A mulher, nós mulheres, tem homens aqui, sim, é uma benção. Inclusive, a Nath tem alunos homens que Sim. desejaram virar o jogo, né? Achei isso muito fantástico quando ela comentou. E parabéns para esses homens de mente aberta, né? Chegou o tempo dos homens se movimentarem em direção à evolução mesmo. Mas nós precisamos focar, peraí, eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso mudar de amanhã para frente, eu posso mudar o meu futuro. E como eu me movo a partir do que eu conheço, né? Porque tem um outro detalhe, Ari, muito louco, é louco mesmo, gente, que eu vejo as mulheres fazendo. Mulheres de Deus, mulheres de fé, né? Mulheres que têm conhecimento da palavra, mulheres que já tiveram experiências com Deus. Aí elas dizem assim, Nath, eu comecei a orar e pedir a Deus para que Deus me trouxesse a verdade. Aí, quando elas descobrem a verdade, ao invés delas blindarem a família, porque a mulher de fé, ela blinda a família. O que é que elas fazem? Arruma as coisas do cara e diz, vai embora. Não te Faz quero um mais. barraco, um escândalo, de Faz um barraco, um preferência escândalo. chama os Aí pais, que é elas... para acabar com tudo. Porque o Porque pecado é só o dele. O dele, que foi a traição, é o pecado. O dela, de não perdoar, de ser orgulhosa, de fazer justiça. O dela, esse pecado, não. Não, esse não. Mas o dele é imperdoável. O dele é divórcio na certa, na certa. E aí eu falo para as pessoas, você quer um posicionamento de alguém que não tem conhecimento da palavra, que não tem absolutamente ninguém acompanhando ele, ninguém ensinando sobre Jesus e sobre arrependimento, aí você quer que ele mude, sendo que cada dia que passa o cara tá mais envolvido no pecado, como que vai ter essa mudança? e que provavelmente foi contaminado durante um longo período da sua vida, né, entre pré-adolescência, adolescência e vida adulta, com o pecado. Nossa, né, o caído, a pessoa, ela foi criada às vezes num ambiente caído. Às vezes, infelizmente, ele está reproduzindo o que o próprio pai fez com a mãe. E é legal olhar para isso, não para ele ser coitadinho vítima, não. Só quem foi traído sabe como isso dói. Mas é olhar e falar, peraí, esse é o erro dele, ele tem essas questões relacionadas, e talvez eu não possa mudar ele de imediato, mas eu posso mudar. Porque eu tenho que reconhecer a minha parte no erro. Eu não tenho que carregar o peso de dizer assim, ah, foi tudo culpa minha, a traição, foi porque o sexo era frio. Eu não penso assim, não sei. Quero muito te ouvir sobre isso, viu, Nath? Mas não é carregar o peso da culpa. Mas também não é colocar o peso todo sobre ele e dizer assim, sai de casa, pega suas roupas, vai embora. Isso é a pior coisa que você pode fazer. É entregar pro diabo e falar, pode levar. E não faça isso. Aí eu Não fico faça. pensando, cara, eu sou uma mulher que eu conheço a palavra, eu sou uma mulher que tem o discernimento, eu sou uma mulher que tem relacionamento com Deus. E na hora que meu marido, se eu pudesse fazer uma analogia, né, seria mais ou menos assim, cara, eu descobri que meu marido tá com câncer. Ok, ele tá com câncer de pulmão, por exemplo. Ah, descobri que meu marido tá com câncer de pulmão. Ok, ele chorou câncer de pulmão porque ele fumou, ele sabia que estava errado. Aí a pergunta que a gente faz é, ok, agora porque ele tá com câncer, porque ele fumou, eu vou deixar ele morrer no hospital, não vou cuidar dele? Você entende? Então, o que eu penso é que as pessoas se movem dessa forma. Ah, o meu cônjuge me traiu. Ok, a traição é um pecado. Ah, mas foi ele que decidiu. Tudo bem. O ato do pecado, de fato, é uma escolha. Agora, quem é a pessoa mais adequada para ajudar a pessoa a fazer novas escolhas? Né? E aí eu me vejo como essa pessoa. Então, por exemplo, hoje eu sou o suporte do meu marido em tudo. Em tudo, Ari. Eu aprendi a ser assim. Nem sempre foi assim. E é uma das coisas que eu mais ensino para as pessoas, é que é possível. Porque E é eu vivi um leve. relacionamento. Eu vivi Porque um as mulheres relacionamento. veem isso como peso, Nath. E a forma que você ensina é leve. As mulheres, algumas, né, que eu escuto, falam assim: ah, mas eu vou levar a responsabilidade. Eu sempre lutei sozinha para esse casamento. Eu vou ter que lutar de novo. Quem me traiu foi ele. Existe um caminho, né? Que quem passou por essa experiência não é só, mais uma vez, o que a gente falava, não é só sobre estudar. É sobre viver a experiência. E olha, eu falo que a maior faculdade que eu fiz foi meu casamento. E assim, coisas que nenhum professor ia me ensinar. O meu professor era o Espírito Santo. Eram noites chorando, eram situações que eu não sabia como eu ia resolver.
E a Nath tem isso, ela tem um testemunho nessa área, e Deus foi entregando estratégias, Deus foi deixando claro, Deus foi colocando as coisas em ordem, né, amiga? A ponto dela poder olhar e falar, existe um caminho. E existe uma coisa que é muito interessante, né, Ari? Quando Jesus morreu na cruz, quando ele começa a conversar ali com os discípulos dele, que ele diz assim, olha, é necessário que eu vá. Aí os discípulos dele ficam loucos, né? Mas por favor, Jesus, que é isso, mestre? Como assim o senhor vai? Como assim? E ele diz assim, olha, é importante que eu vá, porque quando eu for, o Consolador virá para todos. E aí, quando eu pensei, uma vez eu estava lendo essa passagem, eu disse assim, cara, duas coisas que a ignorância espiritual fazem a gente ficar muito escravizado. A primeira, nós que temos o Espírito Santo não estamos nessa guerra sozinhas. Então, a nossa família está sendo guerreada por nós, né? Guerra no sentido de dizer assim, não desistir. Essa guerra, ela está tendo como um general de guerra o Espírito Santo, que consola da estratégia certa, tudo. E a outra coisa, amigo, que muita gente não sabe, mas a palavra de Deus é muito clara para a gente quando ela diz assim, ó, e os anjos do Senhor trabalham a nosso favor de acordo com o nosso comando. Então, isso é bíblico, né? Salmo 91 fala isso, que o Senhor dará ordem aos anjos dele a nosso respeito, que os anjos trabalham de acordo com o comando. E eu fico pensando, menina, deve ter um bocado de gente aqui que os anjos estão tudo gordo, parado, sem fazer nada. Porque não recebe um comando. Não recebe nada. Os anjos estão ali parados. Bora, minha filha. Mãe, que eu tô doido pra trabalhar. E a pessoa fica chorando. Ai, meu Deus do céu. Será que meu marido vai me trair de novo? Ai, menina, manda um anjo lá com espada de fogo trazer teu marido de volta. Manda um anjo lá expulsar essa mulher para ir bem longe do teu marido. Esse é o posicionamento que Deus quer nosso. Né, Ari? Que a gente se posicione em fé, dando comandos no mundo espiritual. Se o pecado pode ser uma porta de acesso para acabar uma família, a nossa fé pode ser uma porta de acesso para resgate de famílias. Então a gente precisa se posicionar mais nesse lugar de fé, sabe, Ari? É muita gente religiosa. É muita gente dizendo que serve a Deus, mas nunca nem conversou com Deus a respeito do que está vivendo. Né? E se perdendo na vida, amiga. Então tá na hora da gente virar esse jogo. E eu quero comentar algo que eu achei assim, que chamou muito a minha atenção nos comentários. Eu evito olhar os comentários porque tem coisa que a gente acaba saindo do assunto, mas isso é muito sério, Nath. Alguém colocou assim, a minha filha disse que prefere nós dois separados do que juntos. Uma filha colocou, presta atenção em algo. Eu vou dizer algo com muito carinho aqui para você. O que eu penso, tá? Eu vou ouvir a Nath, mas eu vou dizer o que eu penso sobre isso, porque eu vivi uma situação numa época bem delicada, de ouvir uma frase bem forte de uma das minhas filhas, e aquilo naquela época quase me fez fazer algo muito errado. Os filhos são bênção de Deus, são herança. Nós vamos prestar conta deles para o Senhor. Mas você, mulher, não é o grande amor da vida da sua filha, do seu filho. Seu filho vai crescer, ele vai dizer, tchau, mãe. Beijo, encontrei o grande amor da minha vida. Seu filho vai embora. E graças a Deus por isso. Que isso também é projeto de Deus. Dói, tá? Eu já chorei algumas vezes, aquela sensação. Teve uma época que quando os meninos começaram a sair, que eu achava tênis na sapateira ou que eu achava alguma meia, aquilo dava uma sensação de que, poxa, tem uma parte da minha unha sendo cortada. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Às vezes, você sem perceber está contaminando o coração da sua filha. Com o que você fala de seu marido perto dela, com o que você fala dele pra ela, que às vezes você fala pra outras pessoas e ela escutando. A manicure, você vai falando, vai falando. Às vezes ela te viu chorar, te viu sofrer. Então eu vou dar só uma dica para todos que estão aqui. Quantos aqui, além de mim, lembra de cenas... Eu lembro, amiga, de quando eu era criança, cenas horríveis dos meus pais. Eu lembro, eu consigo lembrar. Eu sou uma adulta hoje, já sou avó. Mas por que eu lembro dessas cenas? Porque Deus me deu memória. Eu já perdoei, sou curada. Essas cenas não me doem. Mas se eu for buscar na minha memória, eu vou lembrar de cena dos meus pais brigando. Briga mesmo. Por quê? Porque eu não fui protegida. Proteja os seus filhos. Proteja. Mesmo que você tenha que engolir sapo naquela hora, engolir o choro naquela hora, proteja os seus filhos. Porque tem mulheres que contaminam os filhos. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Isso está certíssimo, sabe, amiga? Eu vejo muitas crianças carregando culpa, acham que o divórcio dos pais, o problema dos pais é delas,
porque os pais não poupam as crianças. Gente, poupem as crianças, gente. Aliás, entendam que vocês, como a Ariane falou, vocês vão prestar contas de cada filho que Deus confiou a vocês. Podem ter certeza. Porque Deus não vai perguntar para você quantas vidas você ganhou, quantas vezes você pregou, quantas famílias você restaurou. Nada. Gente, o Senhor vai dizer assim, me devolve a família que eu te confiei. Inclusive, a Bíblia é muito clara, que se você não cuida da sua casa, você é pior do que um descrente. Né? E ele diz que você não está nem habilitado para cuidar da casa do Senhor. Porque se você não cuida nem da sua casa, você não é digno de cuidar da casa do Senhor. Então, vai lá na carta de Timóteo e lê. Lê. Porque eu vejo muita gente, Ariana, cuidando da vida dos outros, cuidando do filho dos outros, cuidando do casamento dos outros, e o dele que é bom, zero. Ih, né? muito. Então, assim, é uma hipocrisia violenta. Não, porque pedra na minha coroa. Que mano é coroa, gente? Pedra na tua coroa são teus filhos crendo no Senhor Jesus e na tua família. Isso é que é pedra na tua coroa. É os teus filhos, quando ficarem grandes, dizerem assim, nossa, eu quero casar. Por quê? Porque olhou para dentro de casa e viu um casamento muito bom. Sem problema, impossível. Mas mesmo com problemas, eles são poupados. Mesmo com problemas, eles veem pais maduros. Que solucionam as situações dentro de quatro paredes, conversando. A coisa esquentou, respira, vai beber uma água, volta a conversar quando as emoções se acalmam. Mas é o que eu te falei, sabe, amiga? Mulheres feridas, o que é que elas fazem? Elas jogam pus pela boca por onde elas vão. Porque a ferida, ela não fica só uma ferida. Com o tempo passando, amiga, ela vai criando pus. Ela vai ficando podre, né? Vai fedendo. E ela fala do que a boca, o coração tá cheio. É o que a boca vai falar. Então não poupa nem os filhos, amiga. Porque vive nessa atmosfera tão grande. É igual a mau hálito, né? Igual a suvaqueira. Parece que a pessoa que tem não sente, mas ela sai jogando em todo mundo por onde passa. Né? Isso é a pessoa amarga. E como a gente está aqui com mais pessoas, e é isso, amiga, que eu estou querendo ensinar para as pessoas da minissérie da próxima semana, que começa segunda-feira. Eu acabei de gravar 4 aulas. Ao vivo? E qual horário, amiga, que vai ser liberado? Amiga, todos os dias, os vídeos, todos os dias não, eu faço um dia sim, outro não, vão ser liberados de manhã. Então, segunda-feira de manhã, só que os vídeos, amigas, as pessoas vão receber pelo e-mail. Então, elas vão receber os vídeos pelo e-mail. Então, as pessoas têm que se cadastrar. O link para elas se cadastrarem está na minha bio. 0, amiga. R$0. É gratuito? É gratuito, amiga. Então, o que acontece é o seguinte. Quem está aqui comigo, que não aguenta mais viver essa dor que viveu, que foi gerada por uma traição, que foi gerada por uma crise no casamento, quer se livrar dessa dor, o meu propósito não é restaurar teu casamento, assim como o propósito da cruz não foi restaurar o casamento. Eu já procurei na Bíblia inteira, amiga, versículos que falam sobre restaurar casamento. Nunca achei. Continuo procurando. Mas eu vejo versículos que Deus fala que morreu na cruz por pessoas, que todo que crê nele não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Eu já vi vários versículos disso. E o meu propósito é esse, amiga. Não é que eu, vou restaurar o casamento. Não, gente. Hoje eu postei até um vídeo colocando assim, eu quero hoje agradecer um Reels, onde eu falo assim, cara, Deus fez além do que eu imaginei. E é verdade, porque quando eu separei eu tinha um filho. Por que eu decidi voltar ao casamento, depois de ter sido restaurada e curada da dor da traição, Deus me deu mais 3. E eu fico pensando, cara, se eu não tivesse me submetido em humildade a essa cura, provavelmente eu estava com meu primeiro filho e sozinha. Porque o mercado tá ruim, amiga. O mercado tá ruim. Pra mulher bonita desse jeito, não tava, não é que Jesus queria restaurar. Porque a mulher, gente, ela é bonita no vídeo, mas vocês verem pessoalmente, é um mulherão, autona, é bonita, bicho. Ai, Jesus. Ver, viu? Meu amigo Beto casou bem. Casou, amiga. Glória a Deus, aleluias. Então, amigo, meu propósito é esse. Então, quando eu vejo as pessoas apontando para a traição, apontando para a dor, sendo vítima dessa condição, eu falo, ei, acorda. Isso não é o teu fim. Na verdade, eu até faço uma proposta bem ousada, que eu falo que às vezes a traição é a melhor coisa que acontece na nossa vida. E muitas pessoas dizem que eu sou louca por essa frase. Na minha vida foi. A traição, as traições que eu sofri foram a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque nessa dor eu tive um encontro com Deus poderosíssimo, que transformou meu caráter, a minha essência, tudo, amiga. Amiga, essa pessoa que conversa com você é outra pessoa. Né? Quem me conhece a longas datas sabe assim que
eu sou, de fato, uma nova criatura. Eu sempre fui uma pessoa que falava muito palavrão, eu sempre fui uma pessoa que era impetuosa, eu sempre fui uma pessoa que competia com meus relacionamentos. Então, meus namorados e nada era a mesma coisa. Eu sempre tive esse relacionamento. Submissão, pelo amor de Deus, fala essa palavra perto de mim, eu tinha vontade de vomitar. Hoje, um dos maiores prazeres que eu tenho na minha vida é saber que eu sou submissa a um propósito junto com meu marido. Então, assim, amiga, Jesus mudou tanto a minha vida, mudou tanto a minha sorte, que se eu fosse contar que tudo que Jesus já fez, eu ia ficar a noite inteira contando. E eu sei que a porta que me fez acessar os milagres que eu vivo hoje foi a traição. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive a traição. Então, gente, eu queria convidar vocês que estão aqui comigo, se inscrevam, é gratuito, vocês vão receber todos os dias vídeo no seu e-mail com aulas gratuitas. Para se inscrever? Para quem não Amiga, sabe, até eu quero na saber, inscrição, tá? lá na minha bio, que é onde tem uma descrição de quem eu sou. Você vai na minha página e tem um linkzinho lá na descrição de quem eu sou, que você vai poder clicar. Quando você clica lá, vão ter 3 itens que você vai cadastrar: e-mail, telefone e nome. Pronto, amiga, é só isso. Segunda-feira, acabou. Segunda-feira você já vai começar a receber gratuito no seu e-mail as aulas que eu gravei. Amiga, e não é por nada não, viu? Quem assiste essas aulas já vai viver, assim, um processo de cura, de libertação violenta demais. Vai parar de apontar para fora e vai começar a olhar para dentro. E já vai viver muitas curas e começar a fazer o caminho fora desse labirinto da dor, né? Porque, como você falou, amiga, traição, não existe dor pior. Eu acho que a traição e a morte são muito parecidas, com uma diferença, que a morte você se conforma, porque não tem jeito. Mas e a traição, amiga? Que ela tem jeito e às vezes você não consegue achar o jeito. Entende? E ainda tem que conviver e fica com um sentimento de amor e ódio. É muito pesado. Para quem não te encontra, amiga. Para quem não te encontra é pesado. Porque se a gente for olhar para um ambiente de decepção desse nível, se você não tem uma instrução, se você não tem um conteúdo, se você não tem estratégia, é como se você estivesse apanhando, amarrado e de vendas. Você está sentindo a dor, mas você não consegue se mover, não consegue enxergar, não consegue caminhar. Uau! Eu quero vou colocar até nos meus stories lá, para as pessoas que de repente não estão aqui com a gente, ou não estiveram. Eu quero pedir para quem está aqui também, de repente printa aí uma tela nossa e marca lá nos stories, essa live foi legal, marca a gente. Vamos alcançar outras pessoas. Bora! Teve uma pergunta que fizeram aqui, amiga, que eu acho muito interessante a gente responder. Uma pessoa perguntou assim: e existe homem que não muda, não tem jeito? Não, gente, não existe só homem que não muda e não tem jeito, não. Existe um bocado de mulher, inclusive dentro da igreja, que não muda e não tem jeito. Infelizmente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Mudança, ela acontece com o primeiro passo. Você reconhecer que você é podre, tanto quanto as outras pessoas de fora estão pecando, tanto quanto o seu cônjuge está pecando. Enquanto a gente fica olhando para as pessoas e dizendo que só elas erram e só elas precisam mudar, no nosso inconsciente, deixa eu falar uma coisa para você, o próprio Senhor olha para você e diz assim: minha filha, ligue um holofote na sua cara, ligue um espelho, olhe para você. Agora você está dentro das igrejas fazendo campanha por cima de campanha e nada muda, sabe por quê? Porque o propósito de Deus não é que você ore para os outros mudar. O propósito de Deus é que você mude. Deixe de ser religiosa. Deixe de ser uma mulher incongruente. Você sabe pregar muito bem para muitas pessoas, mas você não vive isso. Por quê? Porque você está amarga. A amargura impede o fluir do Espírito trabalhar na sua vida. Você entende? E muitas pessoas, gente, estão dentro da igreja, estão se achando santa demais. Né? Se acham num patamar acima da pessoa que está... deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Só o Senhor conhece o coração de cada pessoa. Às vezes tem muita gente que tá dentro da igreja que peca mais do que aqueles que estão no prostíbulo. Vocês sabiam disso? Exato. É forte o que eu tô dizendo pra vocês. Tem muita gente que tá na igreja que tá pecando mais do que uma pessoa que tá dentro de um prostíbulo. Então, não olhe nem aponte para quem tá fora. Aponte para você. A mudança precisa ser em você. Eu contei ontem, amiga, só para encerrar, que uma das coisas que mais mexia com o Beto, mexia muito com o Beto, quando a gente separou, é que
eu voltei para casa dos meus pais, olha só, eu voltei para casa dos meus pais, eu tinha fechado meu negócio, eu não tinha dinheiro para nada, fui pro meu pai e minha mãe me sustentando, grávida, voltei para uma cidade onde todo mundo me conhecia como a esposa do Beto, e a vida de uma mulher que volta grávida para casa, amiga, você já viu, né? Perspectiva de ter alguém, de alguma coisa, reconstruir a família mínima, né? Então eu voltei com a mão na frente e outra atrás, lascada. E o Beto estava numa atmosfera muito propícia a ser feliz. Namorando com a galera. Cada mulher, minha irmã, as mulheres que ele namorava era capa de revista. Tanto que eu disse assim, Beto, tu deve estar pagando essa mulher. Porque não é possível que tu não tá pagando essa mulher, não. Mulher capa de revista, bebendo, curtindo, balada, lancha, iate, viagem. E era dono de um negócio bem sucedido. E curtição geral. Mas ele não era feliz, amiga. Aí ele diz assim, peraí. Eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho curtição, eu tenho mulher, eu tenho tudo, mas eu não sou feliz. E como é que a Nath, que não tem nada, é tão feliz? E isso começou a mexer muito com ele. Ele diz assim, cara, eu preciso saber por que essa matemática não está fechando na minha cabeça. Por quê? Porque, na verdade, eu descobri que a minha felicidade nem estava no casamento, nem nele. A minha felicidade estava em Jesus. E ele estava buscando nesses outros lugares essa completude desse vazio que ele tinha, que ele achava que era também no casamento. Inclusive, ele dizia, Nath, eu preciso separar porque eu quero ser feliz. E ele achava que ser feliz era curtir, era estar no pecado. Aí ele descobriu que estava tudo errado. Ele disse assim, Nath, tá muito confuso na minha cabeça. Porque eu olho para ti e te vejo feliz. E eu olho para minha vida e eu estou completamente infeliz. E aí ele começou a querer saber o que estava por trás da minha felicidade. A minha vida pregou pro Beto. Não foram os meus lábios, foi a minha vida. Entende? Porque eu vivi o meu processo. Então, eu não esperei o Beto mudar, se arrepender, voltar para casa, ser santo, ir para a igreja. Não tá nem aí, não. Eu queria saber era de mim. Eu queria cuidar do meu coração, eu queria cuidar da minha mente, eu queria deitar e dormir em paz. Então, eu não passei por essa condição de esperar o meu marido voltar para casa para eu ser feliz, para eu perdoar. Ai, que papo é esse? Eu queria viver o meu processo. E Jesus já tinha conquistado para mim na cruz tudo isso. Então, amiga, foi aí que o Beto começou a querer se converter. Né? Alguns historiadores falam que a conversão de Paulo, que era Saulo, começou no apedrejamento de Estevão. Por quê? Porque Estevão estava sendo apedrejado, mas a afeição de Estevão era de glória, era de alegria. E ele disse assim, Senhor, não impute a esses homens esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. E dizem, né, os historiadores, que a conversão de Saulo a Paulo foi naquele momento onde ele viu um homem sendo apedrejado, feliz, glorificando o nome do Senhor. E pedindo que Deus não colocasse sobre aqueles homens que estavam apedrejando ele, aquele pecado. Será que você pode ser esse Estevão, que pode converter o seu cônjuge de Saulo para Paulo? Com a sua própria vida? Uau. Ou será que você está contribuindo para que ele caia no abismo do pecado? Se pergunte, né? A nossa vida ela pode conquistar ou expulsar as pessoas de Jesus. Precisamos falar menos e viver mais. Precisamos ser mais íntegras com aquilo que a gente prega muito dentro de casa, fora de casa, né? Mas era isso, amiga. Eu tô muito feliz de estar aqui contigo, hein? Deu uma hora. Meu Deus. Brasil passa muito rápido. Mas o que é bom é assim, meu povo. Nath, olha, eu quero repetir. Quem tá aqui, que de repente, se por um acaso você ainda não seguia a Nath, segue. Se não me seguia, segue. É muito importante para nós ter vocês acompanhando. Tem até um sininho. Lá na página da Nath, na minha, lá em cima tem um sininho. É só você clicar nesse sininho e ativar para você receber as informações. Então, segunda-feira... Ah, sim. Só para lembrar, gente. É importante, pode se inscrever agora, né, Nath? Não precisa esperar agora. Agora, para a websérie. Virando o jogo da traição. Amiga, obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você, eu sempre amiga. aprendo com você. Eu desejo que você vai ter muitos orgasmos. Seja muito feliz. A gente vai se ver em breve, né, amiga? Em breve. Eu recebo, amiga, eu recebo. Tu és uma profeta de Deus. Manda essa bênção para minha residência. É glórias misturadas com aleluias. É bom demais. Obrigada por tudo. Esse Obrigada, tempo viu, muito minha especial amiga? de estar com você. E eu te vejo em breve, né?
É, em breve mesmo, né? Amigo, um beijo, Deus te abençoe muito e sucesso. Sucesso. Amém, amém, A amém, palavra de Deus fala que as bênçãos do Senhor nos perseguem, nos alcançam. Que você seja alcançada por muitas bênçãos amém, do Senhor. Em nome de amém, Jesus, viu? amém. Obrigada, E um eu beijo estarei lá grande. segunda, já vou me cadastrar porque eu quero receber a aula para eu assistir. Um E é beijo. gratuito, amiga. É só se inscrever. Um beijo, Deus te abençoe. Com Tchau. Deus. Ai, que delícia, muito bom estar com ela. Brasil, é isso. Mais uma live vai ficar gravada na For So Long. Não vai ficar muito tempo gravada. Daqui a uma semana todas as lives vão sair do ar. Elas estão aqui na. Não é mais IGTV, gente. É live, né? As lives ficam gravadas no lugar do vídeo. Compartilha com muita gente. Me conta o que é que você aprendeu. Sobretudo, se inscreve, gente. A Ministério Virando o Jogo da Traição pode te ajudar demais a te arrancar desse lugar que você tá. Sabe essa dor que você está vivendo? Pois é, gente. Chega, né? Você pode dar um basta nessa dor. Então eu te espero segunda-feira na nossa minissérie, mas amanhã tem mais live, tá? Eu vejo vocês amanhã e segunda-feira na nossa minissérie. Um beijo. Deus abençoe vocês, gente. Shalom. Tchau.